Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Rício e adoro fazer pão de fermentação natural. Se você tá aqui, é porque você também gosta, não é? E hoje a gente vai falar sobre 10 características do levain bombadão. É isso aí, se você está procurando uma receita de pão, essa aula não é para você, você já pode sair. Mas se você quiser aprender, se você quiser adquirir conhecimento sobre a panificação com fermentação natural, aí você está no lugar certo e na hora certa. Hoje a gente vai falar do levain bombadão, como que você identifica esse fermento? Qual a diferença de você ter um levain bombadão ou não ter um levain bombadão? Nós vamos descobrir, desvendar esses mistérios hoje. Se você está no YouTube e ainda não está inscrito ou inscrito no meu canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para você ser avisado ou avisado sempre que eu entrar ao vivo ou fizer uma postagem, colocar um vídeo novo aqui para você. E por que eu falo isso? Para a gente ajudar a espalhar a cultura do pão de fermentação natural pelo Brasil e pelo mundo. Se você for minha aluna ou meu aluno, aproveita aí e já coloca #aluna, #aluno, que eu quero saber, eu quero te falar um oi. Existem alguns conceitos fundamentais que vão te ajudar a chegar no pão dos seus sonhos, que é aquele pão crocante, leve, nutritivo, lindo e delicioso, que você sonha em fazer para sua família, né, para os seus amigos ou até para vender. Às vezes você já faz pão, às vezes você nunca fez pão, mas você tem esse sonho, não é? Então, tem alguns conceitos que a gente tem que considerar. Entre eles estão, primeiro, entender o que você precisa saber para chegar nesse pão dos seus sonhos, independente de quanto tempo demorar. O segundo é conhecer os principais ingredientes do seu pão, né? Incluindo o que? A farinha. Incluindo o que mais? O fermento. Né? Mais uma coisa, entender e enxergar no pão uma possibilidade de mudar de vida, inclusive de fazer uma renda extra ou até de mudar de carreira, por que não? E reconhecer o valor que o pão de fermentação natural pode trazer para a sua vida. É imensurável e vai muito além da farinha, da água e do sal. E hoje, né, eu vou te passar muito conhecimento a respeito do fermento natural, do nosso rei, né, do cara que é responsável pelo nosso pão, né? Nós temos uma responsabilidade, né, de saber, de ter conhecimento para pensar o pão e fazer o pão, e também nós temos uma responsabilidade de entender o nosso fermento, porque ele é pelo menos metade, 50% do seu pão, beleza? Se você entende o seu fermento, você tem muito mais chance de ter um bom pão de fermentação natural, tá bom? Então, por que eu tô aqui? Eu tô aqui para te explicar primeiro 2 grandes obstáculos que eu percebo na galera que tá querendo fazer pão e que, na verdade, podem estar te impedindo de fazer o pão dos seus sonhos. O primeiro obstáculo é conseguir um fermento natural forte, bombadão. Esse é o obstáculo número 1. O segundo, depois de conseguir o fermento, é entender o comportamento do fermento, né? Hoje eu vou te ensinar a resolver pelo menos um desses obstáculos, tá? Por quê? Porque hoje eu não vou te ensinar como fazer o fermento natural, mas eu vou te ensinar a identificar quando o seu fermento está forte, tá? Quero saber, você tem dificuldade em entender se o seu fermento é forte ou fraco? Se você tem dificuldade em entender o seu fermento, escreve sim. Se você não tem dificuldade em entender o seu fermento, escreve não, que eu quero saber. Porque nessa aula eu vou mostrar para você, eu vou explicar para você, né, quais são as 10 características de um fermento bombadão, tá? Inclusive eu tô com um aqui que eu vou te mostrar daqui a pouco, que é bombástico, tá? Fica aí pra você poder ver. E vamos lá. Eu, na minha experiência, né, antes de eu entender o meu fermento, o meu pão era um. Depois que eu entendi o meu fermento, o meu pão mudou radicalmente. Então, nessa aula, eu vou te explicar esse atalho, porque eu quero que você tenha o pão dos seus sonhos. Beleza? E por que esse conhecimento que eu vou te passar aqui vai te ajudar? Porque
conhecer o seu fermento é um dos grandes ingredientes para você melhorar drasticamente os seus pães, tá? Você vai entender de fermentação e você vai ter um fermento bombadão e ele vai ajudar a fermentar a sua massa. Ponto final, tá? E talvez isso seja o atalho que você precisava para chegar no pão de fermentação natural, que é crocante, leve, nutritivo, lindo e delicioso, tá bom? Você tem que compreender o seu fermento para você estar a caminho desse pão. Se você não entender o seu fermento, você vai ficar dependendo da sorte. E eu não quero que você fique dependendo da sorte, tá? Conhecimento é poder. Eu vou falar essa frase todas as aulas que eu der. Essa frase é incrível, ela não é minha, ela é de Francis Bacon, tá? Mas é uma frase que tem tudo a ver com o meu propósito aqui, que é compartilhar conhecimento com você, tá? Eu não tô aqui para te dar receita. Não existe receita milagrosa do pão perfeito, tá? O que existe é adquirir conhecimento. E é isso que eu tô compartilhando com você. Muito mais valoroso do que receita. Agora você vai começar a aproveitar tudo que eu te falar. Se você anotar, você vai começar a aproveitar todos esses atalhos que eu vou te passar aqui, que são 10 atalhos. São 10 qualidades do levain bombadão. E a primeiro sinal que você tem um levain bombadão aí nas suas mãos é a presença de muitas bolhas e de bolhas que são irregulares. Não é só um tanto de bolinha pequenininha, não. São bolhas de vários tamanhos, tá? E eu vou mostrar para você essas bolhas irregulares porque eu alimentei o meu fermento, que ele tem todas as características de um levain bombadão. Agora eu vou mostrar para você as bolhas irregulares, tá? Olha aqui, ó. Olha só essas bolhas. Tá vendo isso aqui? Não é tudo do mesmo tamanho. É uma bolha de cada tamanho, bolhas irregulares que fazem ser uma das características de um fermento bombadão. Você tá vendo essa marca vermelha aí? Tá, daqui a pouco eu vou te explicar o que que ela é, tá? Mas ó, foca nas bolhas, tá? Bolhas irregulares. Então, essa é uma característica importantíssima de um fermento bombadão, tá? Agora eu vou te falar mais uma característica. Vamos lá? Que tem a ver também com o que tá aqui, que você tá vendo. Deixa eu só pegar aqui para você ver. Olha só, tá vendo essa linha vermelha aqui, ó? Essa linha vermelha marca onde esse fermento estava na hora que eu alimentei, tá? E olha o que que aconteceu com ele, ele aumentou muito em volume, né? Um fermento que aumenta muito em volume é um fermento bombadão, tá? Esse é um sinal que o seu fermento é bombadão. Tem outras coisas que você precisa considerar para ter certeza que mesmo ele aumentando em volume, ele é bombadão, mas se ele não aumentar em volume, aí ele não é um fermento bombadão. Simples assim. Se ele aumentar em volume, esse é um dos 10 sinais de que ele é bombadão, tá? Agora, uma outra coisa muito interessante que pode acontecer com um fermento que é bombadão é ele deixar muito claro para você por mudança de cheiro, tá? Quando você alimenta, ele tem um cheiro, quando ele começa a fermentar, ele tem outro. Quando ele tá no pico, quando ele tá lá no ponto máximo de atividade, ele tem outro cheiro, e quando ele tá com fome, ele tem outro cheiro, tá? Essas mudanças de cheiro que vão desde o cheiro de farinha, na hora que você alimenta, até um cheiro de vinagre, um cheiro de acetona, quando ele tá com muita fome, essa mudança de cheiro indica que tem um fermento que está passando pelo ciclo de fermentação, tá? E se ele vai variando, né, os cheiros, significa que ele é um fermento forte. Se ele ficar sempre com cheiro de acetona, ele não é um bom fermento. O fermento que só tem cheiro de acetona o tempo inteiro, ele é um fermento que está com excesso de acidez, tá? Ele não é um fermento que vai te dar bons pães. E um fermento que não muda de cheiro também praticamente não cresce, porque ele não é fermento direito, sabe? Então ele tem que passar pelas mudanças de cheiro. Eu vou até cheirar o meu aqui, deixa eu ver. Nossa, ele tá com um cheiro delicioso. Esse fermento, olha, eu vou mostrar aqui pra você. Ó que gracinha, ó. Não quero mexer muito nele não, porque eu ainda quero mostrar umas coisas pra você, eu não quero que ele caia. Mas olha o seguinte, esse fermento aqui, ele é lático. Por que ele é um fermento lático? Porque ele é um fermento feito com farinha branca e eu estou mantendo ele em temperatura ambiente, alimentando ele várias vezes, então ele tem a característica lática, ele tem um cheiro de iogurte
sabe? Não é um fermento ácido que vai me trazer pães ácidos, tá? Então, a mudança de cheiro vai me indicar que ele é um fermento que tem um ciclo natural, saudável, tá? E você precisa conhecer os cheiros do seu fermento, beleza? Isso é muito importante. Próxima, número 4. Característica número 4 é o que? Responsividade. Isso, essa palavra longa, responsividade a ativações em sequência. Por exemplo, quando o seu fermento está guardado e você vai e faz uma série de ativações nesse fermento, ele começa a te responder, mostrando que ele está crescendo mais, que ele está fazendo mais bolha, que ele está crescendo mais rápido. Enfim, ele vai te mostrar o cheiro dele mudando, né? Ele estava com cheiro de acetona porque estava esquecido, aí você começa a alimentar, ele vai ficando com cheiro melhor. Isso tudo é responsividade, tá? Ou, se você usa uma farinha muito boa, uma farinha mais forte, ele mostra que ele gostou dessa farinha, ele cresce, dá bolha. Isso é responsividade. Um fermento que muda quando a temperatura muda, por exemplo, se fica muito calor e ele começa a fermentar muito rápido, ou se fica muito frio e aí ele vai e fica mais lento, é um fermento responsivo, um fermento que mostra que está vivo. Tá? O fermento é uma comunidade de seres vivos, de bactérias e leveduras selvagens que moram dentro de uma mistura de farinha e de água, tá? Ele não é apenas uma mistura de farinha e de água, certo? A responsividade é uma das características de um fermento bombadão, tá? O fermento responsivo é um fermento que mostra que tá vivo, beleza? Então, essa é uma boa, adoro e gosto de observar, né, as mudanças no meu fermento dependendo do dia, dependendo do que eu dou para ele comer, dependendo, né, de quanto tempo tem que ele não se alimenta, ou dependendo se eu estou alimentando ele direto, tá? Mais uma, que inclusive me permitiu ter esse fermento pronto aqui para mostrar para você hoje, nessa aula. Sabe o que é? Número 5, previsibilidade. Um fermento previsível é um fermento bombadão, sabe? Quando eu conheço os tempos do meu fermento e quando ele é meio que previsível, eu falo assim, daqui a tantas horas, nessa proporção, nessa temperatura, ele vai ficar pronto. E aí, daqui a tantas horas, nessa proporção, nessa temperatura, ele fica pronto. Em tanto tempo, e ele chega num volume que eu já acho que ele vai chegar. Igual esse aqui. Eu sei que ele é bombadão e eu sei que ele pelo menos triplica, ou quadruplica, ou quintuplica em volume, certo? Igual tá aqui, né? Quadruplica em volume. Eu sei disso. Eu conheço esse fermento. Então eu sabia que hoje, nessa hora, nessa aula, eu ia ter esse fermento assim, ó, lindo, maravilhoso, para mostrar para vocês. Porque ele tem todas as características de um fermento bombadão. Inclusive a previsibilidade, tá? Então, já falei aqui cinco características do fermento bombadão. Alguma dessas parece aí com o seu fermento? O seu fermento tem alguma dessas características? Eu vou falar essas características de novo e eu queria que você falasse para mim, né, se o seu fermento tem essas características, ou pelo menos uma delas. E depois vou falar as outras 5, tá? Então vamos lá. Primeira característica, bolhas irregulares. Segunda, aumento em volume. Terceira, mudança de cheiro. Quarta, responsividade às ativações, às farinhas que eu uso e ao aumento de temperatura. Ou 5, previsibilidade. Depois que eu alimento, ele vai crescer o tanto que eu quero, que eu imagino, ou nos tempos que eu imagino, e vai cair mais ou menos nos tempos que eu imagino também. Qual dessas 5 o seu fermento tem? Quem ainda não tem essas 5, vocês têm que trabalhar para deixar o fermento de vocês bombadão, né? E eu ensino como deixar o fermento bombadão em aulas no meu canal do YouTube, né? Então, se você quiser saber como deixar o seu levain bombadão, assista as minhas aulas que estão no meu canal do YouTube, né? No meu curso fechado eu também ensino. Lembrando aqui, se você está no YouTube, chegou aqui agora e ainda não deixou o seu like no meu vídeo, aproveita para deixar o seu like se você estiver gostando. Aproveita para fazer um comentário aí, fala como que é o seu fermento, se ele é forte, se ele é fraco, tá? Aproveita para se inscrever no canal se você não tiver inscrito e ativar o sininho das notificações. Por quê?
porque aí eu vou te avisar. Toda vez que eu entrar ao vivo ou que eu te colocar um vídeo novo, você vai ser avisado pelo YouTube, tá? É muito legal a gente poder convidar as pessoas, né, pra conhecer o nosso hobby, que elas vão conhecer um pouco mais da gente, também dividir aprendizado, trocar ideia com amigo, né? É muito legal, né? Quando eu tava aprendendo, eu tinha vários amigos que estavam aprendendo também e a gente trocava muita ideia, né? Graças a eles que eu aprendi muito, especialmente no começo, né? Depois eu tive que me aperfeiçoar, tive que sair do país, inclusive, estudar muito, né? Comprei muitos livros, investi muito no meu conhecimento, mas no começo eu aprendi com os meus amigos também, tá? Então vamos lá. Agora a gente vai voltar e a gente vai conversar sobre mais 5 características do fermento natural bombadão, tá? Falei as primeiras 5, agora eu vou falar as últimas 5. Então, bora anotar, porque se você não anotar, você vai esquecer, tá? Mais uma característica do fermento bombadão é a velocidade. Isso, ele aumenta de volume rapidamente. Um fermento que não é bombadão fica lá, demora, sabe? Tipo, em vez dele triplicar em 4, 5 horas, ele pode até triplicar, mas ele triplica em 10 horas, né? E eu tô falando aqui de uma forma muito simplista, tá? Por quê? Porque, claro, se você colocar uma proporção de isca muito pequena num fermento, ele vai demorar mais a triplicar ou quadruplicar. Por quê? Porque tem uma quantidade de isca pequena. Mas eu tô falando aqui, por exemplo, você tem um fermento na proporção 1:2:2 e que normalmente ele triplica em volume em 5 horas na temperatura de 26 graus. Tô dando aqui um exemplo. E de repente, esse fermento 1:2:2 na mesma temperatura de 26 graus começa a demorar 8 horas para triplicar na mesma proporção, na mesma temperatura, com a mesma farinha. Ou seja, você tem um fermento que antes crescia rápido e agora está crescendo muito lentamente, sendo alimentado na mesma condição de ambiente, temperatura, de farinha, de água, tudo. Se esse for o caso do seu fermento, ele está fraco. Se você já conhece ele, sabe que ele é rápido e de repente ele fica lento, então você tem que dar uma bombada no seu fermento, tá? Mas você entender a velocidade, o tempo que ele demora para aumentar em volume numa proporção específica, numa temperatura específica, isso vai te ajudar a entender se ele está forte ou se ele está fraco. Ou seja, não é só crescer. Ele tem que crescer num tempo previsível. A previsibilidade e a velocidade tem que trabalhar juntas, tá? Então não adianta eu saber, meu fermento quadruplica. Tá bom, mas ele quadruplica num tempo que ele normalmente quadruplica ou ele está quadruplicando muito mais lentamente do que ele quadruplica? Se for esse o caso, ele não tá bombadão. Ele cresce em volume, mas ele não tá rápido, ele não tem velocidade, tá? Então você tem que levar em consideração a velocidade de aumento de volume do seu fermento para ele ser considerado um fermento bombadão. Beleza? Próximo. Sabe qual é mais uma característica do fermento bombadão? É o pico alto. O que é pico alto? Pico é o ponto máximo. Vamos supor, o pico do Everest. É lá, aquela ponta do Everest, é o ponto máximo do Everest, não é? Eu não consigo nem mostrar aqui de tão alto que é. Então, o pico do Everest é o ponto máximo do Everest. O pico do fermento é o ponto máximo que ele chega. Olha o pico deste fermento. O pico desse fermento é altíssimo. Olha aqui. A base dele ali, ó, é aquele risquinho vermelho. Olha o pico deste fermento. Você tá vendo como que ele cresceu? Isso mostra que ele é bombadão. Quando o fermento está fraquinho, quando ele tá mole ou é novinho ainda, porque quando o fermento é novinho ele se comporta diferente, ele não cresce muito. Se ele é velho, mas ele tá ruim, não tá legal, ele não cresce muito, tá? Então é muito importante você ter essa noção de que quanto mais ele cresce, mais
indica que ele é um fermento forte, tá? Que ele é um fermento bombadão. Mas não é só a altura do pico. Você entende que tudo é conectado, então não é só ele ficar alto. Ele tem que crescer num tempo específico, certo? Então, beleza. O pico alto, especialmente triplicar ou quadruplicar, já te ensina, já te mostra que esse fermento é um fermento bombadão. Aí você vai falar assim, mas o meu fermento duplica e ele é ótimo, eu faço pães maravilhosos com ele. Beleza, não tem problema. Tem fermento que não triplica, não quadruplica, mas um fermento que triplica ou quadruplica, ele tem um potencial de te dar melhores pães, de fermentar melhor os seus pães, tá? Porque ele tem uma atividade maior da galerinha do levain, da galera que mora lá dentro. A galera tem muito, numerosa, por isso que faz ele crescer muito. E também por vários motivos, né? Você tem uma farinha legal que você tá dando para ele tá sendo bem cuidado, isso tudo, né? Então, assim, a proporção de água que você usa pro fermento também, às vezes ele cresce mais ou menos, mas eu não vou ficar falando muito disso aqui não, tá? Eu tô só te falando aqui das características que indicam que o seu fermento é bombadão ou não, tá? Então, o pico alto é uma característica, uma das características que te indicam um fermento bombadão, tá? Mais uma, número 8, a permanência no pico por mais tempo. Então, olha só. Olha isso aqui. Esse fermento aqui, ó, chegou ao pico já tem um tempo. Mas eu sei que ele é bombado e eu sei que ele ia ficar no pico um bom tempo. Inclusive, considerando a minha temperatura, considerando a farinha que eu alimentei esse fermento, né? Considerando que ele é forte, eu sei que ele permanece no pico mais tempo, tá? Quando ele permanece no pico um bom tempo, é um dos indicadores que ele é um fermento forte. Não é o único, mas é um dos. Nós aqui estamos falando de 10, né? Então, a permanência no pico por mais tempo é um dos indicadores de um fermento bombadão, tá? Mais uma característica do fermento bombadão, uma boa estrutura, que também tem a ver com o tempo de permanência no pico, porque um fermento que tem uma boa estrutura vai permanecer no pico mais tempo, tá? E a formação de teia, tá? Que é mais comum em fermentos menos hidratados, tá? Ou fermentos que são feitos com farinhas mais fortes, que aguentam mais água e que mesmo assim mantém a sua estrutura. Então eu vou ver se eu consigo mostrar para você a teia do meu fermento, tá? Vamos ver aqui se eu consigo fazer isso. Olha só, vamos ver se vai dar para ver. Ó, tá aqui, né? Olha só. Olha ali, ó. Olha ali a formação de teia. Ele já está começando a cair, é um fermento que é muito hidratado e mesmo assim ele tem a formação de teia, mesmo depois de muitas horas, né? Isso me indica que ele é um fermento bombadão, mesmo tendo crescido o tanto que ele cresceu e tendo permanecido no pico o tempo que ele permaneceu, ele ainda me mostrou boa estrutura e uma formação de teia. Esse é um fermento 100% hidratado, ou seja, ele tem a mesma quantidade de farinha e de água e mesmo assim ele me mostrou uma teia. Ele já está no pico há algumas horas, há pelo menos 2 horas. Então, eu consigo ver nele, né, uma boa estrutura, tá? Então, ele me mostra que é um fermento forte. Se ele tivesse um pouco menos de água, tipo 70% de água, ele ia me mostrar uma teia mais fácil para vocês verem aqui, tá? Mas ele é incrível e eu fiquei impressionada até com a estrutura dele depois de várias horas que ele tá aqui no pico, tá? Então, beleza, boa estrutura e formação de teia é um dos indicadores de um levain bombadão, tá? E por último, número 10, eu quero que você pense, vamos refletir aqui, né? Qual seria a 10ª característica de um levain bombadão? Será que você quer adivinhar? Se você acha que você sabe qual é a 10ª característica de um levain bombadão, escreve aqui nos comentários para mim. Vamos lá, agora eu vou dar um minutinho
para você pensar e escrever a última característica de um levain bombadão. Vamos lá. A característica mais importante de um fermento bombadão é ele te dar bons pães. Se o seu fermento te dá bons pães, ele é bombadão. Porque se você tá entendendo assim, ó, mas eu não sei o quê. Se o fermento te dá bons pães, se ele te dá bons pães, ele é bombadão. Porque fermento ruim não consegue te dar bons pães, tá? É simples assim. O fermento é 50% do seu pão. Então, se você tem um fermento bom, ele vai te dar bons pães se você tiver o quê? Conhecimento e método para fazer os pães, tá? Dado que você tem conhecimento e método, você está aplicando esse método corretamente, adequadamente e fazendo as adaptações necessárias aí para o seu ambiente, então, se você tem um bom pão, é porque o seu fermento é bombadão. Mesmo que você não saiba, tá? Então, é isso. O fermento que te dá bons pães é um fermento bombadão. Então, olha só. Essas são as 10 características de um levain bombadão. A gente aprende, eu espero, né? Eu aprendo. Toda vez que eu dou aula para vocês, eu aprendo, sabe? Eu reforço conhecimento, né? Eu raciocino aqui, muita coisa faz sentido na minha cabeça. Então, assim, se você tá chegando agora, se você não sabe fazer pão, ou se você sabe, mas ainda tem dificuldade, você começou há pouco tempo, então você tem que estudar, tá? Você tem que praticar e aí estudar mais um pouco e praticar mais um pouco, tá? É só assim que você vai aprender. Não tem essa de achar, mas eu não consigo, meu pão fica ruim. Se seu pão tá ruim, você precisa estudar mais e praticar mais, tá? Se você não sabe nada, você tem o potencial de aprender, né? Confie no seu potencial de aprendizado, tá? Se você tá aqui, é porque você quer aprender a fazer pão de fermentação natural. Então, confia no seu potencial de aprendizado, tá? Confia aí no seu sonho. Eu gosto de falar também que nossos sonhos são filhos das nossas almas. Eu amo, amo, amo o conceito dessa frase. Então, se você tá aqui, você tem um sonho, né, de fazer um pão de fermentação natural que seja crocante, que seja leve, que seja nutritivo, tá? Muito importante, que seja lindo, que seja delicioso. Então, faça o seu sonho virar realidade. Bora juntos, né, aprender mais, né, adquirir conhecimento para a gente conseguir melhorar o nosso fermento natural e melhorar os nossos pães. Não é mesmo? E é isso aí. Se você ficou aqui até o final e ainda não curtiu esse vídeo, curta esse vídeo, deixe um comentário, fala pra mim o que você mais gostou de aprender nesse vídeo. Se você tá no YouTube, se inscreva no meu canal se você não tiver inscrito, né? Ative o sininho das notificações para eu te avisar quando eu postar um vídeo, ou para o YouTube, na verdade, te avisar quando eu estiver ao vivo. Muito obrigada pela sua presença na aula de hoje. Eu espero você numa próxima aula. Tchau!